Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, depende da hora que você está vendo esse vídeo, tá? Nós vamos falar um pouco hoje a geometria e a descoberta do número irracional. A gente já viu em outras aulas, né, que o número racional é o que? É o número, né, que não tem, ele é infinito e sem período, tá? E todo número que não tem raiz exata, ele é considerado um irracional, tá? Por exemplo, se eu disser aqui raiz de 5, eu sei que a raiz de 5 não tem exato, não tem um número exato como resultado. Então eu posso dizer que ele é um número que irracional. Se eu fizer calcular a raiz de um número desse, ele vai dar um número estilo assim, pessoal, ó, infinito e sem período, não tem, né, um período. Então, só destacando, não preciso calcular para saber que o número que não tem raiz exata, ele é irracional. Quais seriam os números que não são irracionais de raiz, que tem raiz? Por exemplo, aqui eu fiz aqui, ó, uma tabelazinha com números quadrados perfeitos. Olha só, 1 ao quadrado é o mesmo que 1 vezes 1, que o resultado é 1. Ou seja, se eu calcular a raiz quadrada de 1, eu sei que o resultado é 1. Porque existe um número ao quadrado que dá como resultado 1. Eu sei que 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. Se eu perguntar, pessoal, quanto é a raiz de 4? É 2. Por quê, Fernando? Porque o 2 ao quadrado, o resultado é 4. Então a potência de quadrado é o inverso de uma raiz quadrada. Se eu perguntar aqui quanto é a raiz de 9, é 3. Por quê? Eu sei que esse 3 ao quadrado resulta em 9. Então esses números aqui, ó, 1, 4, 9, 16, são os números que têm raiz exata. São chamados de quadrados perfeitos. Mas nós sabemos que entre, por exemplo, 1 e 4 existe o 2 e o 3. Então eu posso afirmar, Fernando, que esse 2 e 3, pessoal, ele não tem raiz exata e também é um número que irracional. Então pode dizer na cabeça, se o número não for quadrado perfeito e for pedir a raiz desse número, eu posso afirmar que ele é um número irracional. Aí eu peguei aqui como exemplo, pessoal, a raiz de 2, já dizendo que é aproximadamente 1,96, mas vou mostrar para vocês por que é 1,96. Por exemplo, aqui nós temos o quadrado perfeito. 1, quadrado perfeito 4. O 2, ele é maior que 1 e menor que 4. O 2 está entre 1 e 4, assim como o 3. O que eu faço para descobrir a raiz do 2, Fernando? Eu vou lá, com a primeira casa decimal. Quais os números que tem, né, entre 1 e 2? 1,1, 1,2, 1,3, né? O que é que eu vou fazendo? Eu vou calculando o quadrado desses números. 1,1 ao quadrado é 1,1 vezes 1,1, resultou em 1,21. 1,2 deu quanto? 1,44. 1,3 ao quadrado, 1,69. Continuei, ó. 1,4 ao quadrado deu 1,96. Deu bem próximo de 2, mas não deu 2. 1,5 ao quadrado deu 2,25. Ou seja, aqui já está descartado. Eu vou pegar o que mais se aproxima. O que mais se aproximou foi 1,96. Então, o que é que eu vou dizer? Que a raiz aproximada de 2 é 1,4, ó. Tá? É 1,4. Até consertar aqui, ó. Aqui eu botei foi o valor da operação. Aqui é 1,4. Por que foi 1,4? Porque 1,4 ao quadrado é o que mais se aproxima de 2. Deu quanto? 1,96. Mas se pedir para trabalhar com a segunda casa decimal até a segunda casa, eu já vi que 1,4 é o que mais se aproxima. Aí eu vou trabalhar com 1,41 ao quadrado. Depois 1,41 ao quadrado. Depois 1,42 ao quadrado. Até o que mais se aproxima, né? O que mais se aproximar de 2. Tá certo? Então é dessa forma que é feito. Ele pode pedir até a terceira casa, inclusive. Por quê? Até a quarta, até a quinta. Por quê? Porque é o número racional, não vai dar uma raiz exata. Mas ele pode pedir com a primeira casa decimal, no caso aqui foi 1,4, o 4 é a primeira casa. E se ele fosse pedir com a segunda casa, você ia trabalhar, ó, os números que tem entre 1,4 e 1,5. Quais são? 1,41, 1,42 e assim por diante. Agora, um fator que eu quero que vocês entendam melhor aqui é no caso de usar a geometria trabalhando com número racional. Nós temos aqui um triângulo, né? Que nós também fizemos um quadrado, não posso dizer que é um quadrado, desculpa, é um retângulo, porque os lados são diferentes, né? Então, um retângulo. Então, por mais que pareça um quadrado, mas você vê aqui que aqui o lado é 1, aqui embaixo é quanto? Raiz de 2. Então, eu não posso afirmar que é um quadrado. Na prática aqui nós temos um triângulo. Por que eu fiz isso? Eu quero que vocês me digam o valor dessa diagonal, ou seja, dessa hipotenusa. Lembrando que a hipotenusa é o maior lado de um triângulo. Existe uma regrazinha para trabalhar, né? Com essas figuras de ângulo reto, né? Tá bom? Um ângulo de 90 graus. Que é a fórmula A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O que é isso na prática, Fernando?
o quadrado da hipotenusa, maior lado, mais o quadrado do cateto oposto, mais o quadrado do cateto adjacente. Já vamos substituir, ó. A hipotenusa sempre é o A, tá? Quanto é a hipotenusa que eu quero descobrir, que é a diagonal, é x. No lugar do A, eu botei x ao quadrado. Quanto é o cateto? 1 ao quadrado, no lugar do B, ó. Quanto é o outro cateto? Raiz de 2 ao quadrado. Vamos calcular isso aqui, pessoal, ó. Vou repetir o x, né? 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. Quando nós temos a raiz quadrada, né? Está elevado ao quadrado, lembramos que aqui está o índice 2, né? Na raiz quadrada, eu elimino aqui por aqui, ó. Certo? E sobra quem? O 2. Tá bom? O que ficou aqui? X ao quadrado igual 1 mais 2, 3. O que eu vou fazer com esse quadrado? Quadrado eu vou calcular, trocar o quadrado pela raiz quadrada de 3. Aí eu vou fazer aquela aproximação que eu falei para vocês. Tá certo? Fernando, qual que mais se aproxima aí de 3? Se você fizer, pessoal, isso aqui vai dar aproximadamente 1,7. Se você fizer 1,7 vezes 1,7, vai dar 2,89. Vai dar isso aqui, ó. Se eu fizer 1,8 ao quadrado, passa. Sabe quanto é que dá 1,8 ao quadrado? Dá 3,24. Então não pode passar de 3. Porque a raiz aqui não é de 3. E que mais sobre assim vai ser 1,7. E 1,7 ao quadrado vai dar quanto, ó? 2,89. Então a raiz aproximada, né, é de 1,7. Vai ter uma questão dessa parecida na atividade. Então é isso, pessoal. Boa sorte. Qualquer dúvida a gente responde no privado, tá?